Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de Java Server Faces. Nesta aula, iremos criar o projeto de estudo de caso, com a definição das bibliotecas e suas dependências, e também a criação de uma classe utilitária. Então, com o NetBeans aberto, né, nós já temos a camada de modelo do estudo de caso, né, onde nós implementamos essas classes. E agora nós iremos começar a trabalhar na camada web do estudo de caso. Então, primeiramente vamos criar então, um novo projeto. Vamos no menu Arquivo, na opção Novo Projeto. Vamos selecionar aqui categoria Java Web e daí Aplicação Web e clicamos em Próximo. Vamos dar um nome do projeto de IFSU Web JSF. Tá? E daí vamos marcar aqui a opção de usar pasta dedicada para armazenar bibliotecas. Tá? O nome do projeto, né, cada um pode nomear da maneira que quiser. E daí vamos clicar em Próximo. Tá? O servidor, vamos utilizar aqui o Apache Tomcat, né, com a versão do Java EE 7. Né? Vamos também em Próximo. E nesta tela vamos marcar o framework Java Server Face e na configuração colocaremos *.xhtml. E daí podemos clicar em Finalizar. Então aqui estará sendo aberta esta tela com as configurações iniciais. Tá? Aqui em bibliotecas, então nós precisaremos, né, adicionar algumas bibliotecas. No mínimo, né, todas as bibliotecas da camada de modelo, tá? Que são a biblioteca do Hibernate Validator, o driver do Postgres. Tá? Então vamos começar com as bibliotecas daí do Hibernate JPA 2.2.21 e o Hibernate Validator. Então, bibliotecas, botão direito do mouse, né, adicionar biblioteca. Daí a gente vai na opção importar. E daí vamos selecionar aquela biblioteca que nós criamos, Hibernate JPA 2.0.4, 2.2.21. Né. Esta aula que foi criada essa biblioteca foi criada numa das primeiras aulas do outro módulo. Né. Daí eu clico em adicionar biblioteca, ela vai estar sendo listada. E daí também vamos adicionar a biblioteca, né, do Hibernate Validator 5.2.4. Tá? Ok. Uma coisa interessante para ser feita, tá, será a atualização de umas bibliotecas, por exemplo, essa do JSF, nós podemos removê-la. Tá? E daí vamos utilizar a biblioteca mais atualizada, uma biblioteca mais atualizada. Existem locais para baixar ela, eu deixei, né, no GitHub, se vocês acessarem github.com. Tá? Você pode procurar pelo meu nome, ó, Jorge Luiz Boeira Bavaresco. Tá? E vou mandar executar a busca. E daí vocês podem selecionar aqui em Users. Tá? Daí entro na minha conta aqui. E daí nós temos repositórios. Tá? Deixa eu até acessar aqui numa guia anônima. Para não estar logado. github.com. Né? Vou buscar aqui por Jorge Luiz Boeira Bavaresco. Tá? Daí tem aqui Users. Tá? E daí o meu usuário. Daí nós procurem aqui por Java Libraries. Tá? Nós vamos baixar alguns arquivos aqui que utilizaremos, né, nesse projeto. Tá? Nesta primeira tela, na tela inicial aqui, vamos clicar nesse arquivo aqui, ó, arquivos templates, template.zip. Tá? Você pode clicar em download que vai ser feito o download desse arquivo. Né? Daí vamos voltar ao início do repositório. Também podemos clicar aqui em JSF2, né? E nessa biblioteca aqui, ó, JSF 2.2.14, né? E podemos também fazer o download dela. Tá? E voltamos à tela inicial. Vamos selecionar daí o Prime Faces, tá?
Daí vamos baixar o PrimeFace 6, não o 6.1, o 6. Tá? E daí também vamos baixar, tá? Também do PrimeFaces ainda vamos baixar aqui mais um arquivo que tem nessa pasta, que é o Themes, que daí são temas do PrimeFace, tá? E todas essas bibliotecas podem ser baixadas lá no site do PrimeFace, também do Java Server Face, mas eu deixei todas elas aqui, daí fica mais fácil, né, acesso a um local só. Então olha só, aqui nós temos esses arquivos aqui adicionados que nós baixamos, nós precisamos adicioná-los à nossa aplicação, tá? Primeiro vamos tratar das bibliotecas, né? Então eu removi a biblioteca do JSF, né, que é a biblioteca que vem com o NetBeans, normalmente ela está desatualizada. Daí vamos clicar com o botão direito do mouse em temos também baixar aqui, antes de eu esquecer, não vamos esquecer, tem a biblioteca também do Postgres, tem uma versão mais atual que eu baixei, né, do site do Postgres, que é essa aqui, ó, Postgres 42, tá? Que dessa aqui é compatível com o uso para quem utiliza o Java 8, tá? Então nós temos que adicionar todas essas bibliotecas ao meu repositório. Então com o botão direito do mouse eu vou a uma opção adicionar jar ou pasta, tá? E daí no caso, né, aqui vocês vão buscar onde vocês deixaram, né, fizeram o download das bibliotecas. Tá? Vou selecionar aqui o PrimeFace 6.0, tá? Copiar aqui, acho que essas bibliotecas. O Postgres eu tenho a versão menos recente. Então, eu adicionei aqui do PrimeFace, né? Vou adicionar também aquela do JSF, JSF 2.2.14, né? Temos que adicionar também aqueles temas, né, do PrimeFaces. E daí mais uma, né, que daí é o driver JDBC do Postgres, né? Então daí a gente tem bibliotecas bem atualizadas, tá? Então, a nível de bibliotecas que a nossa aplicação irá utilizar é isso, né? O JPA para a persistência, o Validator para a validação, e o PrimeFaces e o Altimes, né, para as bibliotecas do PrimeFaces, o JavaX.face, né, para o JSF e o Postgres, né, para o driver JDBC do Postgres. Bem, feito isso, nós temos também que copiar, né, daqueles arquivos que a gente baixou, né? Esse arquivo template, tá? Você pode ele baixou aqui uma pastinha resource, tá? Você pode copiar essa pasta resource, tá? Para dentro de páginas web que depois nós iremos utilizar, tá? Aqui alguns estilos, tá? Onde um CSS que define os estilos, um arquivo de imagens, tá? E um arquivo JavaScript. Além disso, né, nós temos um arquivo ajaxstatus.xhtml. Desse arquivo que nós vamos criar dentro de páginas web, tá, uma nova pasta, tá? Se não estiver aparecendo aqui, você pode dividir em outros, tá? Categorias outro e pasta. Daí eu clico em próximo e chamaremos de templates. E daí copiaremos, tá, este arquivo ajaxstatus para dentro de templates. Então, essa aqui é a estrutura básica, né, que daí a gente, na próxima aula nós iremos criar um template para a utilização. E ainda nessa aula nós vamos criar então uma classe utilitária, tá, que vai ter métodos aí para facilitar a nossa vida durante o desenvolvimento. Então, com o botão direito do mouse em pacote código-fonte, vamos criar uma nova classe Java e chamaremos as classes de útil, tá? Dentro do pacote br.edu.ifsu.útil. Dessa classe útil, ela vai ter um método, assim, o primeiro método é o método que ele vai fazer, né, digamos assim, um certo tratamento de erro, né? Então, quando você gera uma exceção no Java, tá, podem existir outras exceções encapsuladas dentro da exceção. Então a gente vai tentar chegar na exceção de mais baixo nível, de pegar a mensagem e tentar fazer algum tipo de tratamento.
Então a gente vai criar aqui um método público, estático, void, que eu vou chamar de get mensagem erro, tá? E daí ele vai receber por parâmetro uma exceção, né? Ele vai pegar essa exceção e chegar à exceção do mais baixo nível, tá? Como é que eu faço isso? Então eu vou fazer aqui um laço, tá? Eu vou testar se a causa daquela exceção, tá? Se ela não é nula, tá? Então se ela não for nula é porque a exceção ainda possui mais uma exceção encapsulada. Daí eu vou acessar o nível mais baixo da exceção, né? Fazendo assim, ó, vou dizer que aquela exceção E que veio por parâmetro vai receber então o e.getCause, né? Que daí eu tô passando para a próxima exceção, né? Quando ele sair do laço ele já está na última exceção. E daí eu posso extrair a mensagem de retorno da exceção, tá? E daí aqui eu poderia fazer algum tratamento, como por exemplo lá, se eu for excluir, né, um registro que possui uma referência lá no banco de dados, vai dar um erro de foreign key, né? Daí lá em alguma parte lá da mensagem de erro pode ter aí alguma string e eu posso verificar se ela possui essa string e fazer um tratamento. Por exemplo, eu posso fazer um if aqui, ó, eu posso verificar se esse retorno, tá? Então, se ele contém assim uma string como por exemplo foreign key, né? Vamos ver se ele tem aqui foreign key. Se ele contém foreign key aqui, eu vou fazer algum tratamento, por exemplo, que poderia dizer que daí, em vez de falar, né, que mostrar a mensagem de erro, posso dizer que, sei lá, que registro não pode ser excluído, pois por possuir referência no sistema. Então posso só fazer um tratamento, tá? E daí eu retornaria o meu return. Retornaria o meu retorno, né? Tá? Aqui é assim o que eu estou fazendo, né? Aqui na verdade publicstatic retorna uma string, né? Então o que eu estou fazendo? Eu recebo uma exceção e vou retornar uma string tratada, tá? Depois quando eu gerar exceções no nosso sistema, nós podemos daí verificar se é isso mesmo que vai estar sendo gerado, daí fazer algum tratamento, né? Daí para ir uma mensagem de erro tratada para o usuário. Tá? Bem, ainda nesta classe, geralmente nós poderemos gerar mensagens para o contexto do JSF Zibir. E essas mensagens elas podem ser, né, ter alguns tipos, né, de severidade de informação, de erro, que lá com os componentes do Primeface essas mensagens vão ser diferenciadas, sei lá, quando é informação, uma mensagem verde, quando é erro, mensagem vermelha. Então a gente vai deixar aqui o método para fazer isso sempre pronto para a gente não ficar repetindo muita coisa. Tá? Então vamos criar aqui um método público, estático e void, que eu vou chamar de mensagem informação, tá? Que daí ele retorna uma string, que recebe uma string com a mensagem para eu gerar com o método, tá? Então a primeira coisa que eu vou precisar fazer é acessar o contexto do faces context, tá? Que eu vou chamar de faces context. Vai daí receber faces context e a instância corrente. Tá? E deu o seguinte, ó, algumas mensagens, quando eu faço um redirecionamento completo, a mensagem se perde. E se eu quero que o estado dela se mantenha mesmo após eu fazer um forward, lá um redirecionamento completo, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que pegar o contexto do faces, tá? E pego o contexto externo, tá? E acesso o flash dele. E daí vou dizer para ele manter, né, o estado das mensagens. Tá? E daí eu vou criar uma mensagem, faces message, tá? Mensagem,
e daí ele recebe new faces message, onde eu vou definir algumas coisas aqui no construtor, né? O primeiro, tá, é a severidade. Faces message e a severidade de informação. Daí o segundo parâmetro, daí seria a mensagem que vem por parâmetro. E o terceiro é o detalhe, que eu vou deixar uma string vazia. Daí eu vou pegar esse contexto do faces e adicionar a mensagem, tá? Com o primeiro parâmetro null e o segundo a mensagem. Então desta forma eu estou disparando uma mensagem de informação, né? E daí para a mensagem de erro é tudo igual, eu vou copiar aqui e vou mudar para a mensagem erro, tá? E daí coloco saved info error. Tá? E feito isso, né, eu tenho já algumas coisas prontas para utilizar na minha aplicação. Bem, só para finalizar, um detalhe importante que eu estava deixando passar, né? Então nós fizemos, né, a nossa aplicação IFSU Web JSF, que ela vai utilizar a camada modelo. Porém, eu não incluí o projeto da camada modelo, né, para essa biblioteca, essa aplicação enxergar. Então eu tenho que relacionar os dois projetos. Então com o botão direito do mouse aqui em bibliotecas, eu vou na opção adicionar projeto. E daí vamos selecionar lá o IFSU Model JPA 2.0. Tá? Que dele vai estar aparecendo aqui o meu projeto camada de modelo. Daí eu tenho acesso a todas as classes que existem lá na camada de modelo. Bem, então por hoje vamos parar aqui, tá? E até a próxima videoaula.